The wonders of life got the prettiest side for everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo vai ser aqui, direto da minha cristaleira. A gente vai dar uma organizada aqui nessa cristaleira. E enquanto eu vou organizando, gente, eu vou contando pra vocês tudo que tá acontecendo lá na obra, tá? Vou tentar resumir pra vocês, assim, mais ou menos desde o início, coisas que têm acontecido. Coisas que eu deixei de falar pra vocês porque eu não gosto de polêmica. Eu não gosto de pessoas que fazem clickbait, sabe? Que são aqueles títulos, assim, pra chamar a atenção. Eu não gosto de nada disso, gente. Mas eu vou comentar com vocês porque sempre vocês me perguntam o que tá acontecendo. E agora mesmo, nesse momento, vamos dizer que a obra está meio que parada. A gente está esperando a segunda-feira para resolver umas coisinhas lá. Mas aí eu vou contar tudo aqui pra vocês, tá? Eu vou virar a câmera aqui, vou dar uma geral pra vocês, vou mostrar pra vocês como que tá a cristaleira aqui por dentro, que ela não está nada organizada, gente, porque comecei a encher de muita coisa e mesmo assim, eu já tirei bastante coisa, coloquei lá pra trás. Agora eu vou fazer isso de novo, vou tirar algumas coisas, algumas peças, principalmente assim, ó, pecinhas assim, ó, que são sazonais, né, no caso que é Páscoa, aí eu vou tirar, vou deixar algumas coisinhas assim só de Natal, vou ver se eu deixo organizado aqui alguma coisinha assim no tema de Natal, porque esse ano, gente, igualmente ao ano passado, eu não vou montar a árvore, porque eu não tô com saco pra isso, sabe? Não tô com paciência pra isso, na verdade, eu gosto de toda aquela coisa de montar, na verdade eu só montei árvore uma vez na minha vida, né? Que foi o ano retrasado, foi a primeira vez que eu montei, que eu comprei uma árvore que, por conta da religião, gente, na nossa religião, não permite que você monte a árvore de Natal, que você tenha enfeites de Natal, e depois de um tempo que eu cresci, que eu entendi muitas coisas e que eu amadureci muitas coisas, eu soube separar o que é evangelho e o que são doutrinas da religião que você escolheu seguir. Então, hoje, vamos dizer que eu estou um pouquinho mais rebelde. Tanto, gente, que meu cabelo era um cabelo que arrastava no chão, pra vocês terem noção. Eu vim cortar meu cabelo a primeira vez, eu já tinha quase 40 anos, então assim, não tem muito tempo que eu cortei meu cabelo pela primeira vez. Porque assim, gente, meu cabelo, lógico, quando você é jovem, seu cabelo é cheio, tipo assim, meu cabelo crescia muito, era a coisa mais linda do mundo. Eu gosto de cabelo comprido, sempre achei bonito. Mas aí eu realmente não cortava por conta da religião, então eu sempre mantive ele bem comprido. Só que depois você tem filho, você vai envelhecendo, o cabelo foi ficando, gente, ralo embaixo, sabe? Parecia um rabo de gato, como diz meu pai. E o meu cabelo, se você for ver até hoje, ele não é pouco cabelo assim, sabe? Então eu falei, não dá pra ficar desse jeito. Aí eu conversei com a minha mãe, né? Porque eu não queria decepcionar minha mãe, eu sempre fui assim, gente, então conversei com a minha mãe, nós oramos juntas, e aí eu resolvi cortar o meu cabelo pela primeira vez. E agora, depois disso, eu sempre vivo aparando, agora, na verdade, faz uns dias faz uns meses já que eu não faço isso, mas eu vou fazer, porque eu tô sentindo que a necessidade já, né, de fazer isso, mas enfim, é esse o contexto. Aí eu vou virar a câmera aqui pra vocês darem uma olhadinha, assim, ó, na minha baguncinha. E aí eu vou tirar algumas coisas, vou levar lá pra trás, vou ver se eu consigo organizar lá atrás algumas caixas, algumas coisas assim, pra deixar a minha cristaleira assim, mais vazia e funcional, vamos dizer assim, até eu chegar na casa nova pra ter o meu louceiro, né, gente? Mas com fé em Deus eu chego lá, se Deus quiser, gente. Essa é a condição atual da cristaleira, ó, tá vendo? Que eu já comecei a colocar umas coisas assim, ó, por cima das outras, e eu não gosto disso, gente. Eu não gosto, eu gosto de cada coisa assim, no seu cantinho, super bem organizado. Então, pra mim, isso aqui tá muito bagunçado. Aqui eu tirei esse copo aqui pra pôr a câmera, pra iniciar o vídeo, mas ó. Tá assim, ó, tá vendo? Tem coisa de Páscoa ali. Daí tá assim, né, gente? Um pouco bagunçado. Eu vou ver o que eu consigo fazer, que na verdade eu não vou conseguir fazer muita melhoria não, tá? Mas talvez acho que eu vou tirar algumas coisas e vou armazenar em outro lugar. Aí eu vou tirar, vou dar uma limpadinha aqui, ó, nos vidros. Não tá muito sujo, mas tem copo, gente, tipo esse copo aqui mesmo, ó. Ele mesmo aqui dentro da cristaleira, essa cristaleira ela é super bem vedada, tá? Ele fica assim, ó, embaçado. Ele veio embaçado da loja, aí eu lavei, ele fica bem bonito, mas depois, conforme ele fica guardado, ele vai embaçando assim, ó. Já outras coisas não, né, ó.
Principalmente esses vidros aqui, ó, esses cristais aqui, eles não embaçam assim. Mas aí eu vou tirar aqui agora algumas coisas e vou limpar. E, gente, aqui, ó, eu limpo simplesmente com água e álcool. Aqui também eu só vou passar um paninho, porque uma vez eu inventei de passar produto. E aí o que acontece? Você fecha, ela abafa. Depois você vai pegar os copos, ele está com cheiro. E é horrível, né, gente? Você pegar copo com cheiro. Então, o que que eu faço? Agora eu não passo nada. Simplesmente eu limpo com álcool, que é, né? Porque o álcool não fica cheiro. Limpo aqui, ó, somente os vidros com álcool. E essas partes de madeira aqui, eu vou passar só um paninho mesmo. Às vezes um pouquinho umedecido, mas não precisa, porque ela, como ela é bem vedada assim, ó, ela não pega poeira assim por dentro, sabe? Eu vou acender ela pra ficar melhor pra gente. Alexa, liga a cristaleira. Tudo bem. Iluminada é outra coisa, né, gente? Então, eu vou pegar uma caixa pra eu guardar algumas coisas e aí a gente vai conversando aqui. Gente, vou lá atrás pegar umas arvorezinhas de Natal que eu tenho, porque eu vou tentar fazer daqui, ó, um cantinho assim do Natal, tá bom? Porque como esse ano eu não vou fazer nada de Natal, então eu vou tentar fazer um cantinho aqui. Aí depois eu vou fazer uma programação para Alexa todos os dias que o sol se pôr, para ela ligar minha cristaleira e tocar uma música de Natal. Então é isso que eu vou ter esse ano, tá bom, gente? De comemoração de Natal. Eu peguei algumas peças que eu tenho, né, de decoraçãozinha assim de Natal. Aí eu vou montar um cantinho aqui dentro da cristaleira, então, tá, ó. Tem essa arvorezinha, vou mostrar pra vocês umas pecinhas que eu tenho que estão ali na mesa. Tenho assim, ó, esse azevinho. Gente, vocês lembram que eu tinha falado pra vocês, né, desse livro aqui, ó, Floriografia? Achei interessante porque tem essa parte aqui, ó, que fala do azevinho. Eu, particularmente, não acredito em superstição, tá? Mas eu acho super interessante saber as crenças, as histórias, os significados e tudo. Aí, esse livro, para quem não viu lá no outro vídeo eu falando, ele fala o significado das flores. Aí aqui fala, ó, que o significado do azevinho é clarividência. A origem. Em várias tradições pagãs europeias, os galhos de azevinho eram pendurados nas casas para proporcionar proteção contra a má sorte. Mais tarde, esse costume foi adotado nas festas de Natal pelos vitorianos que amavam superstições. O azevinho era muito presente também em jogos de adivinhação. No país de Gales, dizia-se que se uma garota desse 7 voltas em uma árvore de azevinho em uma direção e depois 7 voltas na direção contrária, seu futuro marido se revelaria para ela. E o azevinho combina com eucalipto para expressar o cuidado com um amigo e lírio do vale para mostrar que dias melhores virão. Ó, eu acho super interessante saber o significado das coisas. Essa aqui, ó, também montei o ano passado, tá? Vou virar a câmera ali pra mostrar pra vocês na mesa, ó. Peguei aquelas coisinhas ali, ó, tá vendo? Algumas arvorezinhas, umas bolinhas. E aí eu vou montar aqui um cantinho, tá? Gente, então eu vou começar tirando todas essas coisinhas assim, ó, que são de Páscoa. Que vou tentar guardar, né? Que não tem nada a ver com o tema. Apesar que daqui a pouco a gente já vai estar usando de novo. Olha que lindo. Isso aqui, gente, foi influência da minha amiga Jéssica, lá da casinha da GG. Ela fica fazendo aqueles tours maravilhosos pela Camicado e por algumas lojas. Aí ela mostrou essas peças aqui, ó, o ano passado. Ela chegou até a comprar algumas. Aí eu vi e quis também, gente. Olha que coisa mais linda. Olha que fofura. Ai, esses daqui são de graminha, gente. Eles soltam muita coisinha assim, ó. Aí vou guardar lá também, que daqui a pouco já chega a época de usar. Essa caneca aqui, ó, tem tudo a ver, né? Eu tenho a rosa, meu marido tem a verde e a minha filha tem a vermelha. Aí, a hora que eu arrumar o cantinho aqui, vou tentar colocar elas aqui, ó.
Essas casinhas aqui, gente, olha só. São lindas, né? Essas aqui eu vou organizar ali também. Elas acendem, ó. Que gracinha. Eu tenho essas duas. Às vezes eu coloco uma assim na pia, né? Que fica bonitinho no cantinho ali decorando a pia. Não sei se eu vou colocar esse ano, mas se eu colocar depois eu tiro daqui do cantinho. E, gente, tô pesquisando pra fazer essas aqui, ó, de cerâmica fria. Aí eu vou gravar um vídeo, vou ensinar vocês a fazerem. Claro que não fica assim, né, gente? Porque essas daqui são porcelana, mas ficam muito bonitas também, tá? Sem contar o valor, né, da gente tá fazendo nossas próprias coisas. Eu sempre falo pra vocês que muito mais legal do que comprar é você produzir suas próprias peças, porque elas criam história, né? Então, eu acho muito legal. Produzir as próprias peças tem um outro valor, né? É um valor sentimental. Ó, gente, pra vocês verem, os pratos estão ali em cima da jarra. Ó, gente, eu tô procurando outras cristaleiras pra comprar, porque lá, eu já contei pra vocês, né, que eu vou montar o louceiro. Só que isso aqui, gente, aguenta muito peso. Aí quando eu começo a pesquisar, gente, eu vejo que não aguenta peso nenhum, sabe? Então, assim, pra mim não dá. Eu vou ter que ver, porque talvez eu tenha que mandar fazer. Só que vocês sabem, né, que pra fazer uma cristaleira assim, não é nada barato. Eu acho que hoje em dia não sai por menos de 18 mil, sei lá, gente, beirando por aí, viu? Olha, e tem essas aqui douradas também, ó, que lindas. Todas acendem. Que aqui não vai dar pra ver direito. Acho que não dá pra ver, né? Mas acho que vocês já viram dessas casinhas aqui. São da Camicado também. E tenho essas aqui também, ó. Que também são da Camicado. Então, vou separar todas assim, ó. Pra montar ali o cantinho. Tô pensando, gente, em fazer essa parte do Natal bem aqui, ó. No campo assim, ó, da visão. Aí bater o olho e já vê aqui. Se ficar muito pra baixo não fica tão legal e pra cima também não, né? Então vou fazer aqui, ó, nessa terceira prateleira, de cima pra baixo. Ó, gente, quem lembra da jarra que eu fiz, ó, na Páscoa? Paguei acho que R$ 9,90 nessa jarra lá em Porto Ferreira, ó. E aí eu coloquei decalque, fiz decalque e pintura. Olha que legal. E essas aqui são lavandinhas artificiais. Aí ficou uma jarra assim, ó. Dá pra você usar, né? Claro, é que eu deixei ela de enfeite, mas ela você pode usar, ó. Ela é de louça mesmo, tá? E essa pintura aqui não sai, porque depois que você faz, vai ao forno, tem a queima, tudo, no forno convencional. Isso que é bom, né? Mas olha, aí eu vou tirar e vou guardar também, apesar dela ser tão linda. E essa panelinha aqui, gente, lembram da época que era febre? Eu trouxe várias e vendia na minha lojinha da Shopee, ó. Aí eu fiquei com essa, né? Porque, claro, vocês acham que eu não ia ficar com nenhuma. Muito linda, né? O que que eu ia contar pra vocês, gente, que está acontecendo lá? Na verdade, são tantas coisas, tantas camadas... Mas eu vou resumir pra vocês os últimos acontecimentos, tá? Há umas 3 semanas atrás, eu e meu marido, a gente estava lá na obra, o pedreiro ainda estava lá trabalhando, e meu marido recebeu uma mensagem no celular de uma loja aqui de perto, onde a gente fez toda a compra da casa, a parte de brita, de areia, toda essa parte grossa, a gente fez nessa loja. E aí, meu marido recebeu uma mensagem dessa loja com uma cobrança. Só que eu achei super estranho, né? Porque a parte de pagamento, de tudo, gente, parte financeira aqui de casa sempre foi comigo, desde quando a gente namorava. Eu que faço toda a parte financeira. Aí eu falei pra ele, nunca a gente saiu devendo da loja, nunca, toda a vida a gente pagou. Se não fosse no cartão, foi Pix, mas sempre no momento, no ato da compra, né? Aí ele falou assim, imagina, faz 7 meses que a gente parou de mexer com essa parte mais grossa. Acho que eles erraram, né? Deve ser outro Rodrigo. E eles mandaram a cobrança, porque eles estavam acostumados comigo comprando lá. Sabe aquele ditado, quando você não deve, você não teme?
É totalmente isso. Como a gente não devia, a gente nem se importou com a mensagem. Meu marido só falou assim pra eles: eu acho que vocês estão enganados, né? Todas as minhas compras estão pagas e vocês têm os comprovantes aí, eu tenho todos os comprovantes aqui. E a gente veio embora da obra. Nisso o rapaz estava fazendo, foi na época que estava fazendo forro do porão. Acho que tem umas 3, 4 semanas atrás. Aí a gente veio embora. Quando a gente chegou aqui, o cara mandou mensagem, o dono da loja mandou mensagem pro meu marido e era uma cobrança, gente, de R$ 780. Nisso, quando a gente chegou aqui em casa, o dono da loja mandou outra mensagem e falou: não, Rodrigo, é seu primo que comprou no seu nome. Aí a gente achou super estranho, né? Em primeiro lugar, qual primo? Em segundo lugar, com que direito o dono da loja vendeu alguma coisa no nome de outra pessoa? A gente achou muito estranho. Aí meu marido falou assim: qual primo? Aí ele falou assim: o fulano. Só que, gente, o fulano, quem é? É o pedreiro. O que o pedreiro fez? Ele pegou, ele recebia compras pra gente, né? Quando você não tá às vezes você não tá na construção, ele recebia algumas compras lá. Ele simplesmente pegou as notas com nome, CPF, endereço, todos os nossos dados e ele ligou na loja e fez uma compra de um caminhão de areia por R$ 780. Aí, gente, o que aconteceu? A gente falou para ele, né, pro dono da loja, que isso era crime, falsidade ideológica e que ele também não deveria ter vendido. E a gente perguntou: como que você vendeu? Ele foi até a loja, você vendeu pessoalmente? Aí ele falou: não, foi por telefone. A gente falou: então imagina ainda por telefone. Aí eu sei que eu falei que eu ia abrir um BO, sabe? Aí o dono da loja ficou nervoso, tudo, porque na verdade ele também fez errado, né, gente? Eu sei que assim, nesse caso quem era a vítima era o meu marido, né? Beleza. Aí a gente foi até a obra para conversar com o pedreiro. Só que, gente, ele é o tipo de pessoa que ele não assume nada do que ele faz desde o início. Desde o início, eu já cheguei a falar assim para ele: eu sei o que você fez, eu só quero ouvir da sua boca que você fez isso. E olha quantas chances a gente já deu para você, né? E ele não fala. E eu falei: por que você fez isso? E ele não falava. Te conhecendo um pouco, eu sei o que você fez. Você tá em outra obra. A pessoa deu dinheiro para você buscar a areia, você simplesmente pensou: vou pegar esse dinheiro, vou gastar e vou comprar areia no nome do Rodrigo. Foi isso que você fez, né? E ele não responde, gente, ele fica assim, ó, encostado na parede. Não sei, gente, ele finge demência, sabe? Ele se encosta assim e ele não responde. E não responde, gente, ele simplesmente não fala. Eu não sei, não é que a pessoa tenha problema, a pessoa, eu cheguei no conceito de que ele não presta mesmo, sabe? Ele é safado e a gente deu muita chance pra ele. Então isso foi nos irritando. Só que aí, isso daí foi a gota d'água, né? Aí meu marido falou pra ele: tá bom, você pode ir embora, pode deixar aqui. Porque, gente, ele começou a colocar piso solto. Começou a colocar piso sem fazer colagem dupla. Todos os pisos que são acima de uma medida, se eu não me engano, 70 centímetros, você tem que fazer colagem dupla, argamassa C3. A gente comprava tudo certinho pra ele, ele não fazia as coisas certas. Começou a quebrar piso, começou a soltar piso. Meu marido tinha que ir lá e fazer uma massa e tentar colocar entre aonde vai a parte do rejunte. Ele começou, gente, zoar na obra, só que assim, o piso principal da casa, que é o maior de todos, que eu tive que comprar mais de 80 metros de piso, gente, 2 caixas desse piso para chegar na minha casa custou R$ 800. Eu tive que comprar mais 4 caixas e agora, por último, eu comprei mais 2. Vocês não têm noção, gente. Eu falo, tem gente que fala assim: a minha obra foi enxuta. Gente, a minha obra foi molhada do início ao fim e até agora não parou. Vocês não têm noção. Agora mesmo, sabe o que aconteceu? O banheiro do meu quarto, ele fica em cima de onde é o meu lavabo. Simplesmente, a gente chegou lá esses dias, o lavabo estava todo molhado, o teto. E o teto, gente, é gesso. Eu falei: eu não acredito. O que aconteceu? Tinha cano furado, só que até a gente descobrir tudo, teve que quebrar piso. O banheiro estava quase pronto, gente, sem falar a parte do nicho, que ele ficou e não fazia. Eu falava: você não sabe fazer? Me fala, que eu vou contratar outra pessoa. E ele não falava. Aí a gente começou a tirar coisas dele. Eu percebi que ele não sabia fazer algumas coisas, a escada mesmo, eu queria encapada. Eu fui atrás de um profissional, gente, que trabalha só com porcelanato, tirei dele. Ou seja, lá eu paguei serviços para ele, que eu nem vou cobrar, que jamais ele iria me pagar de volta, que ele não sabe fazer, mas ele cobrou, entendeu? O pergolado da frente, ele não sabia fazer, eu paguei de novo por fora. Tudo, gente, a pintura, o combinado da casa era para ele entregar a casa com a chave na porta.
Só que, gente, isso foi só combinado, porque para pegar o dinheiro, porque ele não sabe fazer determinado serviço, sabe? Então, a gente teve que ir fazendo o quê? Chamando cada pessoa específica da sua área para fazer cada coisa, que é o correto. Só que, gente, os problemas começaram a aparecer, assim, esses outros problemas, né? Porque foi problema do início ao fim. Mas esses outros problemas de água, de vazamento, começou a aparecer agora, depois que ligou a caixa d'água. Aí a gente fala com ele, a gente manda mensagem, ele não retorna. Fui na casa dele, prometeu que ia vir. Teve um serviço que não dava pra fazer sozinho. Meu marido subiu lá no meio da chuva, tentou resolver sozinho. Meu marido que pôs a boia na caixa. Meu marido que arrumou a caixa porque a caixa chegou a virar. A caixa encheu de água, virou porque ele não colocou, ele não fez a estrutura correta, virou, caiu toda a água no forro do banheiro da minha filha. Isso foi uma coisa. Aí depois a gente começou a escutar vazando, gente, no banheiro. Sabe o banheiro social da área gourmet? O banheiro social. Gente, perdemos um pedaço do forro lá também. O que aconteceu? Começou, gente, um vazamento pequenininho lá no banheiro cinza lá da área gourmet. Aí meu marido foi ver, teve que cortar o forro para poder arrumar, sabe? Aí o que aconteceu? Conseguimos arrumar esse problema. Aí que a gente percebeu que o banheiro de baixo também estava com vazamento. Só que o vazamento era pequenininho, pequenininho, pequenininho e a gente não percebeu. O que aconteceu? O forro já estava podre, metade já estava podre. Ou seja, mais 2 forros para conta, gente. A gente vai ter que refazer boa parte desse forro. Aí ele foi lá tentar ver o que estava acontecendo. Quebrou o piso da suíte, aí viu onde estava o problema. Resolveu, fechou, arrumou. Não fechou, né? Na verdade, trocou o conector que estava estragado e tudo. A gente deixou aberto. No outro dia, quando eu e meu marido chegamos lá, vocês não têm noção, estava pior do que estava. Porque quando ele arrumou esse conector, ele quebrou outra parte. E ninguém viu, e nem ele mesmo viu. Aí passou a noite, chegamos no outro dia, tava uma bagunça, o banheiro todo molhado. Gente, vocês não têm noção. E é assim, aí a gente contratou um rapaz para ajudar meu marido para arrumar o banheiro lá de cima. O rapaz veio. Só que o que ele fez? Quebrou um piso da cozinha. Quebrou um piso da cozinha. Aí ele foi arrumar esse problema lá no banheiro de baixo que ele não conseguiu resolver. O que ele fez? Quebrou o piso e o ralo lá embaixo. Olha que legal, gente. Eu odeio o piso quebrado, gente. Me julguem. Mas eu não gosto de nada quebrado. Eu prefiro não ter. Enfim, resumindo, porque não era só o lavabo, não estava com problema só na parte do forro que vem do meu banheiro. Ele estava com problema na hidra também. Ia ter que quebrar toda a parede. Aí meu marido falou pro rapaz, tá bom, pode ir, deixa, pagou ele. Ele cobrou, gente, ainda pra vir na minha casa destruir as coisas. Eu não falei nada pra ele, porque falei, vamos ficar em paz, a gente arruma, tem piso aí, depois a gente arruma. Não arrumamos ainda, mas se Deus quiser a gente vai arrumar. Aí meu marido mesmo consertou o banheiro de cima também, o cinza consertou, e aí ficou com esse problema. Aí, quando a gente chegou no outro dia, né, que tava toda molhada lá de baixo de novo, meu marido achou. Porque quando ele foi mexer e arrumar esse conector, eu acho que aqui, ó, desencaixou. Aí vai meu marido quebrar mais um pedaço do piso e arrumar. Sem contar, gente, que os nichos ele não fez, eu contei pra vocês, né? E o rapaz que foi fazer os nichos, de início, o moço cobrou R$800 pra arrumar os nichos que ele deixou. Só que o rapaz falou pra ele, você coloca até aqui, ó, você enche de massa e deixa aí que eu vou fazer pra eles. Tá, beleza. R$800. Esse pedreiro, né, que foi embora, ele enrolou a gente, como ele sempre enrolou, meses e anos, né, porque a nossa casa era para ter sido entregue em novembro do ano passado, o mês que vem faz 1 ano de atraso. Simplesmente, ele não fez o que o rapaz do nicho pediu para ele fazer. Aí, quando o rapaz do nicho chegou para fazer, não estava feita essa parte, e ele tentou fazer na parede o nicho. Eu mostrei para vocês no outro vídeo, coisa que não existe, que o nicho é feito à parte, depois colocado. Não deu certo, simplesmente teve que quebrar e comprar mais 2 caixas desse piso. A sorte que esse piso não era tão caro assim, mas mesmo assim, gente, já foi mais R$500. Daí, beleza. Tudo coisa que é pra você gastar em outra coisa, né? Aí a gente comprou os pisos, só que não eram só os nichos. Eu mostrei pra vocês embaixo, onde vai a banheira, tem um degrauzinho. E ele foi e colocou o piso aqui. Gente, como que vai cortar o ângulo de 45 graus depois do piso colocado? Não tem como. E eu falei isso pra ele desde o início. Aí o rapaz falou assim, eu cobrei 800, daí se vocês quiserem que eu faça essa parte aqui de baixo, vai ficar 1.500. Gente, de 800 para 1.500, só por, sabe? As pessoas aproveitam porque vê que você tá desesperado para fazer o serviço. Aí, o que eu e meu marido pensamos? Eu já tinha contado pra vocês, né, que o nosso pedreiro, ele não tinha maquinário pra trabalhar, e a gente foi comprando algumas máquinas pra ele. E com 30 dias, ele estragou a nossa esmerilhadeira. A gente comprou pra ele fazer o corte, e ele estragou. Meu marido chegou lá,
Foi usar a máquina estava simplesmente queimada. 30 dias, é Makita, a gente levou para assistência técnica, né? Chegou na assistência e o rapaz falou, vocês abriram a máquina e ainda fecharam errado por dentro. Eu falei, tudo bem, moço, já entendi tudo. O pedreiro abriu, não contou pra gente, a gente perdeu a garantia. Tudo bem. Quando foi essa semana, a gente comprou outra máquina. Aí agora, o que a gente vai tentar fazer? Eu e meu marido, a gente ficou vendo na internet, aqui no YouTube, como que faz, né? O corte 45 graus e tudo mais. Por mais que a gente veja, a gente saiba como é feito, né? Uma coisa é você ver, outra coisa é você fazer. Aí a gente ficou pesquisando, eu acabei achando o vídeo de um rapaz que ele fez um gabarito para cortar o 45 graus, sabe? Só que aí a gente foi ver na Shopee, tem esse gabarito para vender. Então eu já comprei. Aí chegando, meu marido mesmo vai tentar fazer esses cortes, gente, porque olha, muitas pessoas gostam de se aproveitar porque vê que você tá assim, sabe? Com problema. E não dá, né? Não dá pra você deixar os outros aproveitarem. Então, por isso que eu falo, aprendam a fazer as coisas de vocês. E isso, gente, bem resumido, tá? Porque o pedreiro foi embora devendo dinheiro pra mim. Eu sei que eu nunca vou receber e eu também nem vou cobrar, gente, porque eu quero paz pra minha vida, sabe? A gente acaba adoecendo por conta dessas coisas e aí você vai pensando assim, o quanto vale a sua paz? Vale muito, gente. Vale muito mais que isso. E eu sei que de uma forma ou de outra, Deus ele sempre tem abençoado a vida da gente. E quem gosta de fazer as coisas certas, vai pra frente. E quem gosta de ser sacana e pilantra com os outros, gente, a vida dele só vai ladeira abaixo. Na verdade, não é nem que eu desejo isso. É escolha e consequência. Tudo que a gente faz, há uma consequência, né? Então, eu acredito muito na lei do retorno e um dia ele vai lembrar tudo que ele fez. E eu sempre falo pro meu marido, sabe? Nós dois somos assim, a gente prefere perder do que o outro sair falando alguma coisa que a gente não fez. Então não tem problema a gente perder. Que na verdade não é nem perder, né? É perder aqui pra ganhar a paz, né? Então é isso, gente. Bem resumido. E depois, essa semana que vem, ou na outra semana, quando eu levar vocês lá na casa, aí eu mostro pra vocês como que tá. E eu gravei também algumas coisinhas, aí eu mostro pra vocês entenderem melhor. Então, vou limpar aqui, gente, ó, essa parte aqui, vou dar um jeitinho ali embaixo, aí vou voltar com algumas peças aqui, já criando um cantinho ali especial. Ali vou dar meio que uma organizada também, ó, porque essas peças aqui, ó, dá pra ver que elas estão embaçadas, ó, e eu não gosto quando fica assim embaçada. Aí eu vou limpar, as outras estão limpas, algumas já estão mais limpas, porque eu sempre uso, né, então elas já sempre estão limpinhas. Já tô morrendo de vontade de levar algumas peças lá pra casa nova. Guardar em caixa, sabe? E colocar lá embaixo, onde eu mostrei pra vocês que vai ser o louceiro. Porque eu não gosto quando fica assim tudo amontoado. Tanto que eu parei um pouco de comprar louça, gente, porque não acho interessante assim, não ter onde organizar, sabe? Esse jogo aqui é tão lindo. Eu tenho a travessa, tenho os pratos, só que fica lá no armário, que não cabe aqui. Ó, gente, vou usar esse paninho aqui nas prateleiras, tá? Porque elas são de vidro, aí eu vou passar álcool. E o álcool não deixa cheiro, né, gente? Então, eu vou limpar aqui. Vocês observaram, né, gente, ó?
Esse vidro aqui, ele é super grosso, se eu não me engano, ele é o de 8 milímetros, ou é o de 6 a espessura, mas eu coloco o peso, porém as coisas bem mais pesadas eu deixo para a parte de baixo, tá? Que a parte de baixo é toda madeira, que nem ali, ó. Isso aqui, ó, tanto de prato e de suplá. Tá vendo? Isso aqui é muito, muito pesado. Aí eu deixo ali. Mas como ela é bem feita, bem estruturada e bem construída, não tem problema algum. Agora vamos supor, aquelas prateleirinhas assim, mesmo sendo de MDF, que não tem uma boa estrutura, vocês podem ver que ela entorta, ela enverga com o tempo. Então, aqui eu não tenho esse problema, tá? Porque ela é bem estruturada mesmo. Agora, gente, ó, vou trazendo essas peças aqui, vou tentar organizar ali no meio para fazer o cantinho. I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. Cause I missed you, so I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Este ano não haverá árvore, não por falta de amor, mas por excesso de verdade. As luzes ficarão guardadas, os enfeites quietos na cristaleira, como se esperassem o momento certo de renascer. E tudo bem, porque há tempos em que o coração não pede festa, ele pede descanso. E o verdadeiro Natal não mora nas vitrines, ele habita nas frestas da alma, onde a fé ainda resiste. Enquanto eu organizava cada prateleira, vi que o Natal pode existir até nos gestos mais simples, numa xícara limpa, num pano dobrado, num suspiro que entrega o cansaço, mas não desiste. Talvez o nascimento de Jesus também tenha sido assim, sem pompa, sem barulho, mas cheio de significado. Um Deus que veio em silêncio para mostrar que a luz verdadeira não vem do piscar das lâmpadas, mas do brilho da paz. E foi nesse silêncio que eu percebi, mesmo sem árvores, sem guirlanda, sem canções, o Natal ainda acontece, porque o Natal não é um dia no calendário, é um estado de alma. A obra dessa casa foi um sonho, mas acabou nos ensinando lições que a gente nunca quer aprender. Serviços mal feitos, promessas quebradas, confiança usada como ferramenta de engano. O coração cansa, sabe? A gente dá chance, acredita, tenta resolver, mas percebe que há batalhas que não valem a nossa saúde. E foi então que eu compreendi: a paz vale mais que ouro, vale mais que um piso perfeito, mais que uma parede reta, porque paz é coisa rara. Paz é o luxo da alma. Há pessoas que constroem casas, mas destroem o sossego. E há outras que, mesmo sem tijolos, constroem lares inteiros só com a bondade e a fé. Eu escolhi ficar do lado da paz. Escolhi perdoar, não porque o outro mereça, mas porque eu mereço continuar leve, porque quando a alma carrega rancor, o tempo perde o brilho. E Deus, ele tem um jeito lindo de transformar o que era peso em propósito, e Ele nos ensina a soltar o que dói e a segurar somente aquilo que nos edifica, e quando o perdão entra, a alma volta a respirar. Para amanhecer ontem, sabe? A minha sobrinha, ela teve um sonho que mexeu bastante comigo. No sonho, uma das minhas irmãs, que é tia dela, entregava vários presentes para ela. Cada um era de alguém da nossa família. Só que um deles em especial chamou a nossa atenção. Um deles era um relógio, presente da minha irmã, que já descansa nos braços do Senhor. E eu entendi o recado assim. Entendi que aquele relógio não marcava as horas, ele marcava o sentido. O relógio era mais do que um objeto, era uma mensagem do céu. Era Deus lembrando que o tempo é o presente mais valioso que nós recebemos. Não dá para desperdiçar com rancor, nem com gente que nos tira a paz. O tempo é sagrado demais para ser gasto revivendo o que já passou. A vida passa rápido e cada segundo pode ser o recomeço que tanto pedimos.
Era Deus falando conosco através do tempo, lembrando que o tempo é o maior presente que o céu nos dá. O tempo cura, o tempo revela, o tempo devolve o que o cansaço nos tirou. E às vezes o tempo só quer que a gente pare e respire e perceba o quanto nós já caminhamos. Talvez o relógio do sonho fosse apenas um lembrete. Não desperdice seus dias com o que te tira a paz. Não espere o tempo certo para ser feliz. O tempo é agora. A vida é breve demais para gastar energia com o que já passou e linda demais para ser vivida em pressa. Então, hoje eu celebro o tempo de aprender, o tempo de perdoar e o tempo de ser grata, mesmo sem entender tudo, porque no relógio de Deus tudo acontece na hora exata. O Natal não está perdido, ele só trocou de forma. Hoje ele vem em gestos simples, em olhares que perdoam, em lares que escolhem a paz ao invés da razão. E se você também vive um tempo difícil, lembre-se, a dor passa, mas o que ela ensina permanece. Que o Deus do tempo abençoe o seu lar, a sua vida, a sua família e o seu propósito. Que ele te ensine a ver beleza nas pausas e fé nos recomeços. Porque no fim, não foi sobre obras, não foi sobre decoração, foi sobre o coração. E o coração, quando encontra paz, se torna o mais lindo dos lares. E assim, eu encerro mais um dia, com o coração cheio de gratidão, paz e esperança, porque no fim é sempre sobre isso, sobre fazer tudo com amor, sobre escolher a leveza, mesmo quando o caminho pesa, e sobre acreditar que Deus continua cuidando de cada detalhe, até do silêncio. Nos vemos no próximo vídeo com mais amor, mais fé e mais inspirações para a nossa casinha e para a nossa alma. Que Deus abençoe o seu lar, sua vida e sua família e cada sonho que você carrega no peito. Fiquem com Deus. Beijos da Disney.